te amamos. Vamos voltar do início, louve ao único que a morte venceu. Ele é Deus, Ele é bom, Ele é Cristo. Louve, louve, louve ao único que a morte venceu. Ele é Deus, Ele é bom, Ele é Cristo. Vamos lá, vamos com toda a força. Yeshua, Yeshua, te amamos. Yeshua, te amamos. Yeshua, Yeshua, te amamos. Louve ao único que a morte vem. Ele é Deus, Ele é bom, Ele é Cristo. Louve, louve ao único que a morte venceu. Ele é Deus, Ele é bom, Ele é Cristo. Vamos lá, vamos tributar ao Senhor a glória devida ao seu nome. Louve, louve que a morte venceu. Ele é Deus e Ele é bom, Ele é Cristo. Yeshua, te amamos. Oh, te amamos. Yeshua, te amamos. Oh, Yeshua, Yeshua. Amado, 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 Yeshua, Yeshua. Te amamos mais que tudo, Yeshua, Yeshua. Oh, vamos persistir, Yeshua, Yeshua, te amamos.
Yeshua, te amamos. Yeshua, Yeshua, te amamos. Yeshua, te amamos. Vamos lá, vamos lá. Você tem um corpo que pode glorificar ao Senhor. Vamos lá, comece a levantar a sua voz. Levante as suas mãos a Ele. Yeshua, Yeshua, te amamos. Ele merece, Ele merece. Yeshua, te amamos. Vamos lá, sem pressa, sem pressa. Sem pressa, vamos lá. Vamos lá, por favor. Estamos ao redor da presença de Deus, meus amigos. Vamos lá, vamos oferecer a Ele as nossas danças, a nossa alegria. Vamos oferecer a Ele. Vamos lá. Vamos entrar na sala do trono com uma oferta de louvor. Vem com teu amor, 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 vem com teu amor. Lança fora o medo, teu amor 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 lança fora o medo. Teu amor lança fora o medo, 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 teu amor lança fora o medo. Pai Santo Jesus, Pai Santo Jesus.
Suba aqui para ver o trono onde Ele está. Todo olho verá o Rei da glória. Os 4 seres estão com os anciões a adorar para sempre. Eles cantam: Santo, 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 Deus poderoso. O Filho que se entregou, mas Deus o ressuscitou. Agora contemplamos tua glória. Cordeiro digno de ter todo o domínio. Vamos lá! Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, 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 Deus poderoso. Ele é Deus poderoso. Então abra o livro, rompa o selo, digno. 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 Abra o livro, rompa o selo. Santo, 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 Deus poderoso. Ele é Santo, 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 Deus poderoso. Então abra o livro, rompa o selo, digno. Abra o livro, rompa o selo, digno. Abra o livro, rompa o selo, digno. Abra o livro, digno. Abra o livro, rompa o selo, digno. Abra o livro, rompa o selo, digno. Só você é digno, só você, Jesus, só você é digno, só você, Jesus.
você, só você é digno, só Jesus, só você é digno, só você, Jesus, vamos, só você é digno, só você, Jesus, só você é digno, só você, vamos lá, só você, só você é digno, só você, mais uma vez, só você é digno, só você, Jesus. Então abra o livro, rompa o selo, digno. Abra o livro, rompa o selo, digno. Abra o livro, rompa o selo, digno. Abra o livro, rompa o selo. Só Ele pode abrir o livro. Só Ele pode desatar o céu. Ele é santo, Deus poderoso, santo, Deus poderoso, Ele é santo. Separado, incomum, separado. Nem no céu, nem debaixo da terra. Se viu alguém digno, ninguém foi achado digno. Mas calma, João, o Cordeiro venceu, está no trono, digno, 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 digno de abrir o livro.
Sua mão nunca falhou, a sua espada nunca quebrou. Yahweh, Yahweh, a sua mão nunca falhou, a sua espada nunca quebrou. Yahweh, Yahweh, conhece a derrota. Yahweh, Yahweh, ele não conhece a derrota. Ah, meu irmão, não tem como ficar parado cantando isso. Eu não consigo. Talvez você ainda não entendeu o que você está cantando. Queria que você parasse agora, nesse momento, e refletisse naquilo que você está cantando. Nós estamos cantando o quanto Ele é santo e que Ele não conhece a derrota, porque realmente Ele não sabe o que é perder. O meu Deus não sabe o que é uma derrota. O meu Deus não sabe o que é uma derrota.
derrota. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Esse é o meu pão. Esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. O teu Santo Espírito vivendo. Esse é o meu pão. Esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Jesus. Perdido estou sem ti. Aleluia, aleluia. Queria chamar as crianças de 2 a 11 anos que viessem aqui. Todas as crianças, antes a gente está entrando naquele momento de transição já para a palavra, mas adorando ao Senhor, vamos entrar no momento de oferta. Estenda suas mãos nesse mesmo espírito, levante volte suas mãos para cá e vamos orar por elas. Louvamos o Teu nome, Senhor, por Tua bondade, por Tua misericórdia, por esses dias que estamos vivendo. Assim como Sua presença se manifesta aqui, cremos que ela pode se manifestar no culto das crianças.
Então, ó Deus, faz com eles o que o Senhor deseja, para a honra e glória do teu próprio nome. Amém. Amém, amém. Vai adorando. Queria que você rapidamente abrisse a sua Bíblia em Filipenses 4, do 15 ao 19. Esse não é um momento diferente, irmãos, é um momento de adoração. Nós vamos adorar o Senhor com os nossos recursos, mas antes, bem breve, de forma bem breve, a gente vai trazer uma palavra, só um entendimento. Filipenses 4, de 15 a 19, por favor. Sabeis, ó Filipenses, que durante os vossos primeiros dias no Evangelho, quando partir da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vós. Pode passar, por favor. Pois enquanto me enviaste ajuda, não somente uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja à procura de ofertas, mas busco preferencialmente o bem que pode ser creditado à vossa conta. Agora estou plenamente suprido, até em excesso. Tenho recursos em abundância desde quando recebi de Epafrodito os donativos que enviastes, como oferta de aroma suave, como sacrifício aceitável a Deus. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém? De forma bem breve, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês, é que quando a gente quer falar um pouquinho sobre generosidade, sobre um pouquinho do que é o caráter missional da igreja, né? É bom citar Filipenses, porque a igreja de Filipenses era uma igreja, não uma igreja mais rica, não era a igreja que detinha os maiores recursos, mas era uma igreja que entendeu para que ela estava ali. Ela foi fundada não numa grande estrutura, ela foi fundada numa mesa, isso em Atos, né? Acho que Atos 4, quando ela na casa de Lídia, né? Então era uma igreja de relacionamento, era uma igreja que se relacionava, eles conheciam Paulo profundamente. A generosidade deles não estava, eles não davam para se relacionar, eles se relacionavam e aí sim, eles eram generosos. A generosidade da igreja de Filipos, ela partia de um lugar de relacionamento. Então, por que eu estou falando um pouquinho sobre isso? E o Senhor me ministrou ao meu coração, porque todos sabemos, nós somos uma instituição também, uma pessoa jurídica, um CNPJ que tem direitos e deveres e temos obrigações como qualquer outra pessoa jurídica. Mas que a generosidade, ela vem a partir do relacionamento. A igreja de Filipos era uma igreja madura, que cresceu em maturidade, à medida que ela se relacionava com Paulo, à medida que ela entendia quem era o Cristo, e ela queria que a mensagem que fora pregada a ela, também se espalhasse pelos 4 cantos do velho continente e pelo mundo. E por isso ela arcava, ela socorria. E não, irmãos, não é porque ela tinha mais, é porque ela entendeu que Jesus era a fonte principal de vida. Então eu queria que você, com esse entendimento, o Maicon está aqui, está com o QR Code, ele está com o envelope também, que você adorasse ao Senhor com os seus recursos, que você, ou através do QR Code, ou fisicamente também. Então fique à vontade, esse não é um momento diferente do momento que nós estamos vivendo de adoração. Adore ao Senhor com os seus recursos. E não há outro como tu, Jesus, como eu te amo tanto, tanto. E não há outro como tu. Tudo que
Deus, nós queremos exaltar o Teu santo nome mais uma vez. Queremos bendizer o Teu santo nome e pedimos que o Senhor continue aqui nesse lugar, porque sabemos que há mais de Ti, queremos provar mais de Ti nessa noite. Nós agradecemos por cada família aqui, por cada irmão que adentrou, aqueles que não puderam vir também, Senhor, nós somos gratos e pedimos, Senhor, que o Senhor cuide de todas as coisas e cada um deles, Senhor. Sabemos que o Senhor tem cuidado de tudo, de todas as nossas necessidades, e somos gratos ao Senhor. Nós te agradecemos. Você pode fechar seus olhos, irmãos, um pouco. Acho que a gente precisa alcançar algum lugar ainda. Feche seus olhos. Tudo que eu tenho aos seus pés, tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho aos seus pés, tudo que eu tenho é teu. Jesus, como eu te amo tanto, tanto, não há outro como tu. Ah, como eu te amo tanto, tanto, não há outro como tu. Tudo que eu tenho, tudo que eu tenho aos teus pés, tudo que eu tenho é teu, tudo que eu tenho aos teus pés, tudo que eu tenho é teu. Jesus, como eu te amo. Doce, não há nome mais doce. Não há nome mais doce. Não há nome mais doce.
mais lindo, não há nome mais doce, não há nome mais doce, não há nome mais lindo que o teu, Jesus. Não há nome mais doce, não há nome mais doce, não há nome mais lindo que o teu, Jesus. Só você pode me dar o que eu preciso. Tu és Jesus. Só você pode me dar o que eu preciso. O que eu preciso é Jesus. Senhor, quebra os nossos corações, Deus. Quebra-nos de novo se for preciso, Pai. Refaça-nos quantas vezes for preciso, Senhor, para que as rachaduras que impedem de que a água, o óleo do Seu Espírito permaneça em nós, seja completamente seladas e fechadas, Deus, para que não sejamos inconstantes na nossa devoção, amor e paixão. Quebra-nos, refaça-nos, fixa os nossos olhos no que é eterno, Senhor, porque o que é passageiro está sendo consumido, o que é passageiro está passando. Fixa os nossos olhos na eternidade, Espírito de Deus. Alcance os nossos corações mais uma vez, diante da Sua misericórdia, do trono da graça. Eu te peço, alcança-nos mais uma vez, Senhor. Que haja fome em nosso coração. Tudo que eu tenho aos Seus pés. Vamos cantar isso, irmãos. Tudo que eu tenho é Teu. Tudo que eu tenho, tudo que eu tenho é Teu, Jesus. Jesus, como eu te amo tanto, tanto. Ah, como eu te amo tanto, 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 tanto. Meu coração dói de amor bate tão forte por Ti.
Só por ti, amado, meu coração dói de amor a ti, tão forte por ti, Deus. Só por ti, meu coração dói de amor a ti, tão forte por ti, só por ti. Pois numa sala vazia, na audiência de um só homem, meu coração queima. Numa sala vazia, na audiência de um só homem, meu coração queima. Numa sala, pois numa sala vazia, na audiência, meu coração queima. Suas palavras são como espada em meu peito, causando uma ferida de amor. Suas palavras são como espada em meu peito, causando uma ferida de amor. Suas palavras, pois suas palavras são como espada em meu peito, causando uma ferida de amor. Estou subindo um monte pra ser seu amigo. Eu estou subindo um monte, pra ser seu amigo. Não há lugar mais alto pra se estar. Estou subindo um monte, pra ser seu amigo. Suas palavras são como espada em meu peito, causando uma ferida de amor. Suas palavras são como espada em meu peito, causando uma ferida de amor. E numa sala vazia, Espírito Santo, que haja fogo em nosso coração, Deus. Que a primeira semana do nosso ano não seja uma semana de distração, nem de frieza ou mornidão, mas que haja um santo desespero pelo Santo de Israel. Ó Deus, consuma-nos, Deus. Ó Deus,
Ah, irmãos, existe muito mais, porque a gente se contenta com tão pouco. Talvez o que te trouxe hoje nesse culto foi o seu costume de estar na igreja, mas que não seja isso que te faça permanecer aqui nessa noite, mas a fome e o desespero por Deus, irmãos. Nós temos um péssimo costume de iniciar o ano mais distraído do que todo o resto do ano que se passou. Mas o Senhor, Ele está nos lembrando de que não há tempo mais para distrações. Somos tão veementes para nos posicionarmos politicamente na internet. Somos tão fortes, viris, para falarmos aquilo que pensamos, mas diante daquele que criou todas as coisas, sequer levantamos as nossas mãos. Que evangelho é esse? Eu não conheço. Que cristianismo é esse? Eu não conheço. Que haja um santo desespero por Cristo em nós. Jesus está no trono, amém, irmãos? Jesus reina, e é para Ele que devemos olhar, não é para nenhum outro lugar da terra, apenas para a sala do trono de Deus, porque mais uma vez, Satanás está querendo fazer um truque de mágica com a gente. Sabe como um truque de mágica funciona? Você faz algo com essa mão, para que ninguém perceba o que você está fazendo com essa mão. Então a igreja anda distraída demais na primeira semana do ano, mas que o Senhor, esses refrões dessas canções que cantamos, irmãos, nasceram em madrugadas de fome e desespero. Eu me lembro do nosso irmão Marcos Paulo puxando esses refrões, puxando essas canções. Me lembro de jovens desesperados por Deus, Marcos. Numa madrugada cantamos: se pereci, pereci, eu me alegrarei. E numa cela vazia, na audiência de um só homem, nosso coração ainda queima, amém? Vem cá, Letícia. Letícia vai compartilhar com a gente as escrituras. Queria que todos que estivessem em pé tomassem o seu assento. Não fique ninguém encostado nas paredes. Pena quem está no serviço ou os papais. Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Pai, eu oro pela vida da tua filha, da tua serva, Senhor. Nós reconhecemos o depósito do Senhor sobre a vida da casa dela. Eu oro para que o Senhor nos dê tanta fome e sede, a ponto da gente extrair da Letícia aquilo que ela nem imaginou em falar, Pai. Que o seu Espírito comunique por meio da sua filha, e que esse ambiente de paixão e temor aumente até o final dessa reunião, em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Ai, meu coração está bem aliviado, porque eu, estava lá em casa meditando em algumas coisas que o Senhor já tem me feito assim ruminar há muitos meses a respeito de nós. Mas eu creio que o Senhor está comunicando a mesma mensagem desde o início dessa reunião. Então, eu entendi que de fato é isso que eu preciso falar. Eu gostaria de falar um pouco hoje com vocês. Eu preciso que vocês prestem muita atenção, porque a gente vai construir aqui uma palavra aos poucos. E muitas vezes a gente acaba se distraindo, sabe? E perde um pouco o que o Senhor deseja depositar no nosso coração. O pastor falou, que esse ano vai ser um ano onde o Senhor vai nos esticar. É um ano de nós sermos amadurecidos. E eu entendo que o nível, talvez, da mensagem que o Senhor vai continuar comunicando, vai ser um pouco mais fundo, sabe? Só que nós precisamos, de fato, ter um posicionamento diferente para corresponder a essas palavras. E eu quero falar um pouco hoje sobre adoração.
Muitas vezes esse tema não é muito falado na igreja como um tema central, né? Ele aparece às vezes em outras pregações, mas é um erro a gente relacionar a adoração com ministração de louvor, com uma coisa que quem ministra ao Senhor aqui tem que saber, sabe? Porque a adoração é um encargo, é uma responsabilidade da igreja. E eu tenho entendido que nesse tempo o Senhor, Ele deseja aumentar o nosso nível de entendimento em relação à adoração e de resposta. Porque muitas vezes a gente vem para as nossas reuniões apenas como espectadores, esperando ver o que vai acontecer. E nós não entendemos que gerar um ambiente, zelar por aquilo que o Senhor deseja fazer é uma responsabilidade nossa. Então eu creio que nessa noite o Senhor, Ele vai nos ensinar algumas coisas, ou nos lembrar talvez de algumas coisas que nós já sabemos, mas nós deixamos um pouco de lado. E para a gente falar de adoração, eu quero começar trazendo algumas definições para que a gente entenda do que exatamente nós estamos falando. E quando nós falamos de adoração, nós estamos falando de um ato, de uma condição relacional que nos torna semelhante a alguém. Sabe, quanto mais nós adoramos, mais nós nos tornamos parecidos com quem nós adoramos. E é por isso que a adoração, ela não pode existir fora de Cristo. A adoração, ela só existe se Cristo for o centro das nossas reuniões, da nossa vida, se Ele for onde de fato os nossos olhos estão. Porque nós estamos olhando para Ele, nós conseguimos acessar esse lugar de adoração, então nós começamos a nos tornar parecidos com Ele. A adoração, ela também fala de uma reação humana a uma ação divina. Então, se trata de uma resposta que nós damos mediante aquilo que nós vimos, ouvimos e sentimos. E para falar um pouco disso, eu queria que a gente abrisse lá em Atos 2, porque esse é um texto que configura perfeitamente essa definição. A partir do versículo 1, a gente vai ler até o 4. E ao contemplar-se o dia de Pentecoste, de repente, veio do céu um barulho, semelhante a um vento, soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então, todos viram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Quando a gente vê aqui, quando o Espírito cai sobre os irmãos que estavam esperando, a gente consegue ver que eles ali experimentam desse lugar da adoração. Porque eles veem línguas como de fogo, eles escutam o som de um vento impetuoso e eles sentem o Espírito. E mediante esse de revelação, eles então dão uma resposta, que naquele caso ali foi falar em algumas línguas, em outras línguas, em algumas versões também diz que eles dançaram. Então, nós podemos ver que a partir desse lugar onde nós vemos, ouvimos e sentimos, é que nós podemos de fato responder ao Senhor. E se nós formos pensar essa questão
de responder ao Senhor, isso já acontecia, né, na antiga aliança, porém de forma limitada. E aí, quando Cristo vem, nós de fato nos tornamos o sacerdócio, e então nós podemos responder ao Espírito. Porque na antiga aliança, essa era talvez uma tarefa restrita ao sacerdote, que era o único que tinha acesso ali e ficava diante de Deus. Mas nós sabemos que quando Cristo vem, Ele estabelece um novo sacerdócio, onde nós de fato temos acesso e através, né, do Espírito nós podemos responder ao Senhor. E abre para mim lá em Êxodo 3. Aqui nós vamos ver como que Deus, Ele de fato busca, né, chamar a nossa atenção por meio de sinais. E o texto vai dizer: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida as chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante, por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui, Senhor. Nesse texto a gente pode ver, né, como que o Senhor busca ali chamar a atenção de Moisés. E Moisés, ele se interessa por aquilo que está acontecendo. E a partir do interesse que ele tem diante daquilo, o Senhor se revela a ele, sabe? Deus, muitas vezes, ele se revela a nós. Ele usa, né, a revelação para gerar em nós o temor do Senhor. Por meio da relação. E pela relação, o temor do Senhor é produzido em nós, sabe? E não existe nenhum serviço que seja aceitável a Deus sem que haja temor. E como nós estávamos falando, né, que ali a gente consegue ver que Moisés, ele se interessa por aquilo que estava acontecendo. A gente pode pensar, por exemplo, nos dias de Samuel, onde haviam poucas palavras, né? O Senhor, ele não falava tanto, mas não porque ele não queria falar, mas porque na época de Samuel não havia interesse por parte do povo naquilo que o Senhor estava falando. Eles estavam preocupados com outras coisas e por isso não havia, né, tanto essas palavras do Senhor, porque eles de fato não se interessavam. Então a gente pode perceber que é preciso que haja interesse, sabe, da nossa parte, pela relação com o Senhor, porque se não houver interesse, a relação ela não acontece. E continuando, a gente pode dizer uma outra definição em relação à adoração, é que a adoração ela é o resultado da contemplação. Quando nós estamos num ambiente de contemplação, nós podemos ali capturar a mensagem que o Senhor deseja comunicar. Nós podemos receber uma instrução e ainda é a partir desse lugar de contemplação que nós podemos participar do que o Senhor está fazendo. Então, se nós formos pensar, lá no início, né, lá no Éden, a contemplação, ela era o início, né? Só que hoje a contemplação não é o início da nossa relação com Deus, ela é o final. Então, quando a gente pensa lá
lá no Éden, o homem e a mulher, eles estavam imersos num ambiente de contemplação. Eles estavam num ambiente onde eles estavam ali contemplando o Senhor dia e noite. E a partir daquele lugar, eles, viviam, eles respondiam, eles estavam diante do Senhor direto. Só que com a queda, a contemplação ela passa a ser o fim. Como assim? Hoje em dia, nós buscamos esse lugar, nós buscamos voltar para esse lugar de contemplação. Então, nós não estamos aqui contemplando o Senhor e já estamos nos movimentando. O nosso anseio é alcançar esse lugar que foi perdido, sabe? Então, a adoração, ela é também o produto desse lugar de contemplação. Porque a partir do momento que nós estamos ali contemplando ao Senhor, nós somos envolvidos nesse ambiente de presença, nesse ambiente onde nós estamos vendo o Senhor, onde nós estamos ouvindo o que Ele está falando e onde nós estamos ali de fato sentindo a Sua presença de forma plena. Então, esse é um lugar que foi perdido, como eu disse. E por conta dessa falha, da falha na adoração do homem lá no início, então o Senhor, essa falha dá início à missão. E nós vemos que por meio de Cristo Ele vem para restabelecer o lugar que nós perdemos. A gente pode pensar também em algumas características relacionadas à adoração, que eu percebo que muitas vezes a gente não se dá conta. Mas a adoração, ela é coletiva. Muitas vezes a gente pensa em adoração como de forma individual, ainda que a gente esteja aqui todos juntos. Mas eu estou aqui adorando o Senhor. Mas a adoração, ela só é possível de fato no corpo, sabe? A gente pode ainda dizer que existe a nossa adoração pessoal, mas ainda que a gente tenha uma adoração pessoal, que eu gosto de chamar de devoção, ela nunca é individual. Então, a gente pensando em adoração pessoal como devoção, a gente pode dizer que a devoção ela é a dedicação sincera e fervorosa a Deus. Um ato de vontade que se manifesta no amor e na obediência e que envolve a entrega total do coração. A adoração, ainda que ela seja pessoal, ainda que a devoção seja muito importante para nós, ela é inegociável, mas ela só faz sentido no coletivo, sabe? Não existe fim na nossa devoção, como se nós estivéssemos preocupados em viver ali apenas, eu tenho que zelar por um lugar aqui na minha casa, de fazer o meu devocional, de ter um tempo com o Senhor, isso é muito importante. Mas o propósito disso, isso só vai fazer sentido quando nós estivermos no coletivo, porque nós precisamos entender que as palavras do Senhor, todas as promessas que o Senhor tem e o desejo dele desde o início, sempre foi a coletividade. As palavras e as promessas de Deus, elas são feitas para serem cumpridas na igreja. Lógico que, muitas vezes nós recebemos uma palavra específica do Senhor em relação à nossa vida. O Senhor nos revela também coisas, pessoais. Mas o desejo de Deus, desde o início de todas as coisas, era formar uma família para si. Então, o desejo de Deus, as palavras de Deus, aquilo que Ele prometeu, que nós estamos esperando, vai se cumprir na coletividade. Então, se nós temos muita devoção, mas nós não entendemos o nosso papel na adoração coletiva, nós não vamos chegar a lugar nenhum, sabe? Então, nós precisamos entender que a adoração, ela é coletiva. Adorar é desfrutar, sabe, de Cristo no meio da nossa comunidade. Não só a comunidade local, mas da comunidade como um corpo vivo, como a igreja de Cristo. E nós podemos também pontuar aqui que
não existe uma uniformidade, um único jeito de adorar, sabe? Mas a adoração, ela é plural. O Senhor, de fato, nos dá um entendimento, mas a forma como a adoração ela vai se manifestar vai ser de diversas formas. Então, a adoração pode vir por meio de cânticos? Pode vir por meio de danças? Pode vir por meio de orações? Pode vir no levantar, e a partir do momento que nós entendemos que naquele momento nós temos que responder com palmas ao Senhor, isso é adoração. Então, muitas vezes a gente se prende achando que a adoração é só quando nós estamos aqui louvando o Senhor, e não é isso. A gente pode muitas vezes estar aqui louvando ao Senhor e não estar adorando, sabe? Então, nós precisamos entender que não tem como a gente definir, delimitar a adoração a esse ambiente de música e de louvor. Lógico que quando a gente fala de adoração, a gente entende que os ministros, né, que ministram de fato com música, tem uma responsabilidade e um papel também muito importante, mas isso já é uma outra... esse aspecto aqui, porque eu quero focar de fato no nosso papel como comunidade, como corpo de Cristo. Uma outra característica da adoração que a gente vai ver agora, abre para mim lá em Gênesis 22, 5. Abraão ordenou a seus servos: permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Eu acho que essa é a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia. E nós podemos ver que aqui essa palavra aparece não no texto musical, mas num contexto de sacrifício. E essa é, assim, uma outra característica da adoração. Que a adoração, ela também é sacrificial. Nós podemos falar aqui também da adoração que Cristo entregou, que foi uma adoração sacrificial. Meu Deus! Vamos abrir lá em 2 Samuel 7. Versículo 12. Quando a tua vida chegar ao fim na terra e vieres a descansar na companhia dos teus antepassados, escolherei um dos teus filhos para sucedê-lo, um fruto do teu próprio corpo, e eu firmarei o reino dele. Pode passar. Será ele quem edificará uma casa em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho, mesmo no tempo em que tiver que padecer pela iniquidade dos homens. Eu mesmo o punirei e açoitarei com o castigo dos humanos, aplicado por intermédio de homens. Contudo, jamais retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. A tua casa e a tua realeza, todavia, subsistirão para sempre na minha presença, e o teu trono se estabelecerá pela eternidade. Até aqui tá bom. Agora, abre para mim, lá em Hebreus 10, 5
Por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo que me preparaste. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradastes. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito ao meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Agora pule para o versículo 12. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Esses textos estão falando sobre a adoração sacrificial que Cristo entregou ao Senhor, que foi de fato o sacrifício que Ele fez, né, para nos remir de todo o pecado, para restabelecer o nosso acesso e a nossa relação com Deus. Então, se Cristo é o nosso padrão e a sua adoração foi uma adoração sacrificial, a nossa adoração ela também precisa ser sacrificial. E o sacrifício, ele é fruto da obediência. Lá em Hebreus 13:15 vai dizer: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, quando nós temos esse entendimento e a gente vive um tipo de vida sacrificial, o fruto dessa vida sacrificial é confessar o nome do Senhor. Então, nós estamos vivendo o entendimento de que a adoração é sacrificial. E a partir desse entendimento, nós entendemos que nós estamos vivendo e devemos oferecer, de fato, sacrifícios de louvor ao Senhor. Porque, como até os textos disseram, aqueles sacrifícios que eram oferecidos, eles eram uma forma, não até de livrar apenas o pecado, né, do povo, mas de lembrar de que nenhum sacrifício de sangue, de animais, era capaz de tirar o pecado que eles tinham. Então, eles precisavam oferecer recorrentemente sacrifícios em torno de um pecado, porque não havia ninguém sem pecado que pudesse, de fato, pagar o preço. Então, a partir do momento que Cristo vem e entrega esse sacrifício, o sacrifício que é para sempre, que veio para nos livrar, né, de que esse lugar ele foi alcançado. Então agora nós não nos preocupamos mais em ter que oferecer sacrifícios de sangue ao Senhor, porque de fato nós já fomos remidos. O Senhor pagou o preço, mas ainda assim o Senhor deseja que nós venhamos viver um estilo de vida que demonstra, né, sacrifício, adoração ao Senhor. E desenvolver uma cultura de adoração nos nossos dias vai requerer de nós sacrifício. E quando nós falamos de adoração, não tem como não falar do tabernáculo de Davi. Porque essa foi a palavra que o Senhor liberou. Esse é a tenda de Davi é o protótipo, sabe? Daquilo que é o desejo do Senhor, que irá para esse ambiente que nós viver eternamente. Então, vamos ler lá em Amós 9:11, que fala a respeito dessa profecia. Eis, portanto, que naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver danificado e restaurarei as suas ruínas. Eu mesmo a reerguerei para que seja tão exuberante quanto foi nos dias antigos. Eu acho interessante que nessa versão da King James atualizada, tem alguns comentários que dizem, né, que aqui o Senhor, a expressão tenda foi escolhida a fim de relembrar o começo humilde do reinado davídico.
E aqui nesse contexto, Davi, ele aponta para a dinastia real. E o filho de Davi é o cumprimento dessa promessa profética do reino eterno, fazendo que tanto judeus como gentios sejam participantes das glórias do reino celestial do Filho de Deus. Bota o 12 aí rapidinho. Para que eles possuam o restante de Edom e todas as nações chamadas pelo meu nome, garante Yahweh que cumprirá todas essas promessas. Então, desde aqui no Antigo Testamento, o Senhor, ele já mostrava aquilo que ele desejava fazer. E o tabernáculo de Davi aqui, ele tem uma conotação de um lugar sem impedimentos, onde todos podem se achegar à presença de Deus. Ele é composto por povos de todas as nações, e aqui o Senhor já anunciava que esse lugar, esse tabernáculo, essa tenda da sua presença, era uma tenda para todos os povos. Então o tabernáculo de Davi é um prenúncio do que há de ser na eternidade. Esse é o lugar que o Senhor deseja, não um lugar físico, mas esse é o padrão que o Senhor deseja reestabelecer. E a essência do tabernáculo de Davi é a adoração. Lá em 1 Crônicas 25:1, vai deixar isso bem claro. Davi, com a cooperação dos comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum para o serviço religioso de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Eis, portanto, a lista dos escolhidos para esse ministério. Aí vai falar, né, dos filhos de cada um e que eles estavam, né, sob a supervisão dos seus pais. E aqui é interessante que esses 3 sacerdotes são Asaf era um vidente. Jedutum profetizava através de instrumentos. E Emã era um profeta e um vidente. Então aqui nós podemos perceber de forma bem clara que as marcas da tenda de Davi são visão e profecia, intercessão e adoração. O tabernáculo de Davi, ele traz uma representação muito clara do serviço sacerdotal. Ele vem como uma referência a esse serviço, a esse lugar da adoração. Lá em 1 Crônicas 15:1-3. O rei Davi construiu para si um palácio com edifícios e casas da cidade de Davi. Preparou um lugar especial para receber a arca de Deus e reergueu uma tenda para abrigá-la. Então determinou Davi: ninguém deve conduzir a arca de Deus, senão exclusivamente os levitas, porque Yahweh os escolheu para levarem a arca de Deus e para os servirem para sempre. Então Davi convocou todo o povo de Israel para se reunirem em Jerusalém e trazerem a arca de Yahweh ao lugar que havia especialmente preparado. 16:1. Trouxeram, pois, a arca da aliança de Yahweh e a depositaram na tenda que Davi lhe havia especialmente preparado. E ofereceram holocaustos, sacrifícios de animais, que eram totalmente queimados, bem como ofertas de paz e comunhão diante de Deus. Então a gente pode ver aqui que depois que Davi entende que a arca do Senhor não poderia ser carregada de qualquer forma, e como o serviço sacerdotal deveria ser feito, ele então prepara esse lugar. Mas é interessante porque o desejo de Davi sempre foi que o Senhor tivesse um lugar para habitar. Sabe, o desejo de Davi sempre foi que o Senhor, ele não se conformava que ele morava num lindo palácio e Deus não tinha onde repousar a sua presença. Então, mesmo que no início ali ele não tivesse muita clareza de como aquilo deveria ser feito,
e ele tenha errado, ele já tinha esse desejo genuíno. E a gente vê depois que a tenda de Davi se torna uma referência do serviço sacerdotal, sabe? Um lugar onde havia adoração ao Senhor, intercessão ao Senhor. E se nós vemos aqui no Antigo Testamento essa parte de governo e adoração, reino e sacerdócio como coisas separadas, no Novo Testamento esses dois elementos eles são unificados. E um texto que fala disso é 1 Pedro 2:9, que vai falar sobre o sacerdócio real. Porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, reino e sacerdócio, que no Antigo Testamento eram exercidos de maneira separada, agora estão unificados, porque o Senhor nos fez reino e sacerdócio. E aqui reino, por quê? Porque nós somos participantes do reino vindouro de Deus, e com Cristo em justiça. E sacerdócio, porque fala de servir e ministrar ao Senhor, vai falar justamente desse aspecto da adoração e intercessão. Então, agora o tabernáculo de Davi, ele está unificado e a igreja se torna a representação desse lugar. Então, nós nos tornamos o lugar de adoração e habitação do Senhor. Não nós de maneira separada, mas nós como o corpo de Cristo. E nela, dois aspectos do tabernáculo de Davi são encontrados e evidenciados, que é a adoração como essência, e aqui a gente pode falar de adoração ininterrupta, 24/7, que é o que o Senhor de fato deseja, né, que a gente alcance. Então Davi idealizou a tenda porque desejava estar diante da presença do Senhor continuamente. E aqui fala de adoração ininterrupta, a gente está falando desse desejo de estar de fato continuamente diante da presença do Senhor, buscando a presença do Senhor. Então havia cânticos ininterruptos, expressões de louvor. E vai falar também da violência profética como fruto da adoração. A gente falou, né, sobre visão e profecia. E na tenda de Davi, a profecia, ela não era um pré-requisito, mas era um fruto da adoração. Então, a partir desse lugar onde eles estavam envolvidos na presença de Deus, eles profetizavam aquilo que era a vontade do Senhor, aquilo que o Senhor desejava comunicar. Porque o objetivo principal era buscar a face do Senhor. E nós estávamos falando, né, sobre adoração e intercessão. E abre para mim lá em Apocalipse 5. Aqui nós podemos ver, né, uma outra dinâmica, um outro contexto onde isso está acontecendo. E assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, a adoração e a intercessão, elas não ficaram limitadas lá à tenda de Davi como algo que ficou lá atrás. Mas aqui a gente vê que no ambiente de contemplação da presença de Deus, essa é a dinâmica que está acontecendo, a adoração e intercessão. Então eles tinham harpa, que representa a adoração, e taças cheias de ouro, cheias de incenso, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo, intercessão. Então,
nesse lugar de contemplação, nesse lugar da presença de Deus, existe uma dinâmica de adoração e intercessão que está acontecendo. E esse, de fato, é a dinâmica que o Senhor, Ele deseja. Por isso que a tenda de Davi, ela é uma representação daquilo que o Senhor vai fazer eternamente, sabe? Porque esse foi um protótipo, né, que nós podemos ver na Bíblia, que representa esse desejo do Senhor. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque existem algumas coisas que muitas vezes nos tiram, sabe? Desse lugar onde nós estamos buscando, desse lugar de devoção extrema ao Senhor, desse lugar onde nós buscamos, de fato, alcançar a contemplação e estar envolvidos pela sua presença. E aqui eu coloquei algumas coisas, prazeres dessa vida e circunstâncias adversas. Então, muitas vezes a gente está aqui buscando esse lugar, mas aí acontece alguma coisa e tira o nosso foco. Ou às vezes a gente deixa, né, se levar pelos nossos desejos, por aquilo que a gente deseja conquistar, e a gente acaba perdendo o foco daquilo que de fato é importante, sabe? Então, nós precisamos tomar muito cuidado. O pastor estava falando mais cedo sobre distração e falou isso em vários cultos aqui. Muitas vezes a gente está aqui diante do Senhor, mas a gente não consegue permanecer. Depois de um tempo, o Senhor fala coisas tão preciosas. E ainda assim, depois de um tempo, a gente acaba deixando de se gastar por esse lugar, de zelar por esse lugar, porque a gente se distrai com as coisas que são prazerosas nesse mundo. A gente se distrai com aquilo que são os nossos sonhos, com o nosso trabalho, com coisas que a gente deseja conquistar. E a gente esquece, sabe, que existem coisas que são eternas. Existem coisas que são muito mais importantes do que isso, sabe? A gente esquece que o Senhor, de fato, Ele é tudo que importa. Porque nós podemos, meus irmãos, ter todas essas coisas, e se a gente não tiver o Senhor, ainda assim a nossa vida não vale de nada. Mas se a gente estiver passando, às vezes, por diversos problemas, mas os nossos olhos estão no Senhor, nós estamos buscando aquilo que verdadeiramente importa, nós não precisamos de nada, sabe? Porque o Senhor, de fato, é tudo que nós temos. E o Senhor está procurando, de fato, pessoas que tenham um coração como o de Davi, sabe? Pessoas que estão dispostas a caminhar na sua vontade. O Senhor, Ele está procurando um tipo de gente que tem se gastado para estar diante dEle, sabe? Aqueles que não vão abrir mão da sua presença pelas coisas passageiras, pelas distrações, mas que de fato desejam o Senhor mais do que todas as coisas, sabe? Aqueles que têm a Cristo como sua recompensa. Então, muitas vezes, a gente ainda não alcançou esse lugar, porque os nossos olhos ainda não foram abertos para a revelação de quem Cristo é, sabe? O Senhor ainda não se tornou tudo que importa para nós. O Senhor ainda não se tornou a nossa recompensa, a nossa ambição. Às vezes a gente não alcançou esse lugar e nós estamos preocupados em alcançar outras coisas terrenas. E quando nós alcançamos outras coisas, nós nos satisfazemos. Ah, não, tá tudo bem, porque eu tô indo lá, eu tô vivendo com a comunidade. Mas o Senhor tá fazendo todas as coisas da minha vida, olha como tudo tá dando certo. Sabe, meus irmãos, mas que o Senhor nos livre desse lugar de achar de que todas as coisas estão dando certo, quando Cristo ainda não é tudo que importa para nós. Quando nós ainda dividimos o Senhor, o nosso coração entre o Senhor e tantas outras coisas, sabe? Então, diante disso, 3 coisas que nós não podemos abrir mão como igreja é o desejo pela presença de Deus, a disposição em permanecer e a obediência em cumprir. Porque nós sabemos que o Senhor, Ele irá cumprir
tudo aquilo que Ele já disse. Mas nós precisamos, de fato, ter disposição para permanecer zelando por esse lugar, até que o Senhor venha, até que Ele cumpra todas as coisas, sabe? Ser obedientes em permanecer nesse lugar e não desanimar porque nós ainda não estamos vendo as coisas acontecendo, porque o Senhor, Ele tem, sabe? O Senhor, Ele não está atrasado. A gente pode ainda não estar vendo as coisas acontecerem na rapidez talvez que a gente imaginou que fosse acontecer, sabe? Ou do jeito que a gente pensou que fosse acontecer, mas o Senhor não está atrasado. Só que existe para nós a responsabilidade de permanecer nesse lugar até que Ele venha, assim como foi em Atos. Eles não sabiam quando o Senhor ia de fato descer o Espírito, mas eles permaneceram sem saber se seriam 10 dias, 1 mês, 2 anos. Eles ficaram ali porque o Senhor disse, e o fato do Senhor ter liberado uma palavra é suficiente para eles permanecerem naquele lugar. E muitas vezes isso é o que falta para nós, sabe? Talvez o fato de nós adorarmos ao Senhor ainda está muito relacionado às circunstâncias, aquilo que a gente está vendo ou não acontecer. Mas nós não podemos nos mover a partir desse entendimento. Nós precisamos continuar crendo e permanecendo nesse lugar de zelar pela presença do Senhor, sabe? E eu acredito que quando nós entendermos que a nossa medida como igreja é, de fato, estabelecer um ambiente de adoração ao Senhor, o nosso posicionamento, ele vai mudar, sabe? Nós vamos passar a ser intencionais, de fato, em buscar e zelar por esse ambiente nas nossas reuniões. Eu acho que o que nos falta ainda é, de fato, entender que nós não somos espectadores, que nós não viemos para cá e esperamos ver o que vai acontecer, sabe? Mas nós precisamos entender que a adoração, ela é uma responsabilidade de todos os irmãos. E falar sobre isso, a gente precisa entender também que não tem a sua medida. Então, cada um vai cooperar dentro da sua medida, sabe? Mas nós não podemos achar que isso é uma responsabilidade do pastor ou dos músicos, sabe? É uma responsabilidade de todos os irmãos. Nós, como igreja, temos a responsabilidade de fato, gerar um ambiente onde o Senhor, Ele vem e Ele pode encontrar um lugar onde os corações estão ansiando por Ele, sabe? Onde existem pessoas que desejam ver, ouvir, discernir aquilo que o Senhor deseja comunicar, sabe? Então, quando nós estamos no corpo de Cristo, nós estamos aqui contribuindo uns com os outros. E à medida, cada um na sua medida, e à medida que nós contribuímos, o corpo vai nos ajudando a discernir. Mas nós não podemos ser omissos. Falando muitas vezes da nossa sala de oração, a gente vem para cá, quinta-feira, né? Para adorar, interceder ao Senhor. E talvez por vergonha, muitas vezes a gente vem aqui, fica aqui, eu não vou participar aqui da sala de oração. Mas nós precisamos entender que o Senhor, Ele comunica a sua mensagem para todos, não apenas para alguns. E lógico que o Senhor não precisa de nós para fazer nada, mas existe uma medida para cada um, onde cada um vai contribuir, sabe? Porque não existe uma pessoa aqui que vai saber tudo, que vai fazer tudo. Porque o Senhor, Ele de fato deseja que a igreja seja esse ambiente onde uns dependem dos outros, sabe? E muitas das vezes, quando nós recebemos, nós entendemos algo do Senhor, o Senhor traz uma revelação e a gente deixa de comunicar, a gente acaba atrapalhando aquilo que o Senhor desejava talvez fazer naquele dia. Ele pode sim usar uma outra pessoa para comunicar aquilo que talvez... Mas é muito triste saber que o Senhor quis contar conosco e Ele não pôde, sabe? Então, que quando a gente vier aqui, seja para a sala de oração,
seja para culto de domingo, seja para qualquer outro ajuntamento que a gente tiver, a gente tenha esse entendimento de que a adoração, de que gerar um ambiente para o Senhor é uma responsabilidade de todos nós. E que muitas vezes o Senhor, Ele vai comunicar algo para uma pessoa e vai comunicar algo que vai encaixar naquilo para outra pessoa. Porque é assim que o Senhor, Ele faz, sabe? Ele faz com que nós venhamos depender um dos outros. E a partir do momento que nós correspondemos ao Senhor, Ele vai construindo uma mensagem no nosso meio. Então, eu gostaria muito de deixar hoje esse entendimento para nós, sabe? Para que as nossas reuniões, elas sejam transformadas. Para que a gente, de fato, possa entender e chegar, sabe, no nosso ambiente aqui de culto, não apenas aguardando ver o que vai acontecer, mas que a gente possa chegar aqui como braseiros, sabe? Que estão acesos e queimando em devoção ao Senhor, que estão aqui já com fome e sede da sua presença, que desejam ouvi-lo e discerni-lo no corpo, sabe? Eu acho que, de fato, quando nós começarmos a nos posicionar nesse sentido, o Senhor vai começar a nos levar a um nível mais profundo, sabe? A um nível mais extremo de devoção, a um nível talvez mais alto de revelação. E é muito importante que essa mensagem afete o nosso coração, sabe? Que a gente tome essa responsabilidade, porque deixamos de fazer, porque nós não entendemos, o Senhor, Ele não vai pesar a sua mão, porque Ele sabe que talvez a gente ainda não alcançou aquele entendimento. Mas a partir do momento que o Senhor começa a nos fundamentar em coisas de forma mais profunda e a gente não corresponde, nós seremos cobrados por isso, sabe? Então, eu tenho pensado muito sobre essas questões e eu tenho sentido que o Senhor, de fato, Ele deseja nos fundamentar, sabe, de forma mais profunda, fazer com que as nossas raízes, elas se aprofundem mais. Mas nós precisamos corresponder àquilo que tem sido comunicado, porque senão a nossa realidade talvez não vai mudar, talvez a gente não vai conseguir avançar e a gente vai deixar de viver, sabe, muitas coisas que o Senhor deseja fazer em nós. Então, eu acredito que esse precisa ser de fato um anseio no nosso coração e um lugar que nós precisamos buscar em todas as nossas reuniões. Que nós não venhamos para cá nos contendo, até quando a gente vem no culto de domingo mesmo, sabe? Mas que a gente venha assim para entregar tudo que nós temos e somos ao Senhor. Que talvez que o Senhor começou um pouquinho, que o Senhor começou a fazer hoje aqui, né? Desde quando os irmãos estavam orando, intercedendo, desde quando começaram aqui os louvores e alguns irmãos respondendo, sabe? Que isso se torne algo que seja uma marca das nossas reuniões, sabe? Duas palavras que eu acabei não colocando aqui, mas que eu acho que tem muito a ver com isso. Eu pensei muito nisso enquanto a gente estava aqui no louvor. A primeira delas é Tehilá, é uma palavra em hebraico que significa... Só um minuto. Que significa espontâneo, sabe? Tem a ver com louvor, mas tem a ver com ser espontâneo diante do Senhor. E ela aparece algumas vezes em alguns salmos, quando vai falar de louvores e de cânticos espontâneos, sabe? E é muito interessante a gente ver quando a gente dá liberdade ao Senhor, sabe? A gente submete as nossas reuniões e a gente dá liberdade ao Espírito
e não fica engessado apenas em canções que nós talvez já ensaiamos ou que nós estamos cantando, mas nós permitimos que o Espírito flua em nosso meio, sabe? E comece a surgir cânticos espontâneos, porque o Senhor, Ele também se manifesta na adoração dessa forma. E os cânticos espontâneos, eles podem ser tanto com o ministro que está aqui, quanto com o irmão da igreja. Às vezes vai ter só um som aqui, e o Senhor vai dar um cântico espontâneo a algum irmão. E isso vai fluir através, talvez, desse cântico espontâneo, o Senhor vai começar a liberar algo, sabe? Então, nós precisamos estar disponíveis para submeter as nossas reuniões ao Espírito, sabe? Para que Ele tenha liberdade, de fato, para talvez mudar naquele dia as nossas canções e começar a nos levar para um outro lugar. E tem uma expressão também que se chama halal. E uma dos significados dessa expressão é agir como louco em entusiasmo por Deus. Então muitas vezes a gente chega aqui e a gente fica tão contido, sabe? A gente às vezes nem levanta as nossas mãos para adorar o Senhor. Mas, meus irmãos, se o Senhor, Ele é digno de tudo que nós temos, precisamos, às vezes, agir como louco diante da presença de Deus, sabe? Gritar, levantar as nossas mãos, dançar. Às vezes a gente vem pra cá e a gente fica com vergonha de levantar as nossas mãos, dançar ao Senhor. Mas que o Senhor, Ele seja, de fato, digno de receber toda a nossa expressão, sabe? De louvor, de adoração, de entrega. Que a gente venha para cá e a gente se preocupe menos com as pessoas e mais com o Senhor, mais com o que o Senhor deseja de nós naquele culto, sabe? Porque muitas vezes vai ser o tapa na mesa que Ele quer, pastor. Muitas vezes vai ser que você levante do seu lugar e comece a pular. Então, se o Senhor um dia, se tiver aqui, o Senhor mandar você pular, você pula, tá? Você não fica com vergonha, não. Porque o Senhor, Ele é digno, meus irmãos. O Senhor, Ele é digno de toda a nossa expressão de louvor e adoração. E eu acho que basicamente era isso que eu gostaria de deixar pra gente hoje, sabe? Que nós venhamos nos empenhar em buscar o lugar da devoção extrema na nossa individualidade, na nossa pessoalidade, mas que nós deixemos isso escorrer para a adoração na coletividade, sabe? Para que a gente possa gerar esse ambiente onde o Senhor, Ele é adorado, onde o nome do Senhor é exaltado, onde nós nos reunimos aqui com tanta fome e sede de Deus, que nós conseguimos acessar esse lugar de contemplação, esse lugar onde nós vemos, onde o Senhor se revela a nós, e por meio da revelação o Senhor gera em nós uma transformação, sabe? Então, eu acredito que essa não é apenas uma palavra de domingo que a gente vai absorver aqui agora, mas que a gente não venha se esquecer, sabe? Que a gente venha chegar à nossa casa e venha deixar isso ruminar no nosso interior, até que o Senhor, de fato, faça com que isso chegue ao nosso entendimento e que nós venhamos, de fato, encarnar essa palavra, sabe? Porque eu acredito muito que a partir de respondermos a isso que o Senhor tem tentado comunicar e a esse entendimento que Ele tem tentado gerar em nós, eu acredito que o Senhor, de fato, vai mudar as nossas reuniões, que o Senhor vai mudar esse ambiente, sabe? Onde nós temos acesso à Sua presença. E eu creio muito que vai chegar um momento que nós não vamos estar aqui e apenas sentir a presença do Senhor que está em todo lugar, mas que Ele vai poder vir com a Sua presença, sabe? De forma profunda, de forma pesada sobre nós, e vai encontrar um lugar que está ali robustecido para amparar essa presença, sabe? Para uma tenda que talvez seja muito simples, mas que seja capaz de suportar a presença do Senhor, porque é composta de homens e mulheres que de fato têm fome de Deus e desejam o Senhor mais do que todas as coisas. Amém? Irmão, fique de pé no seu lugar. Feche seus olhos apenas por uns instantes.
Nós já vamos encerrar, mas não é à toa o que o Senhor comunicou aqui essa noite. Não é à toa o Senhor falar sobre isso, a nossa primeira reunião desse ano. Eu sinto o Espírito Santo enquanto a Letícia estava ministrando e o barulho estava tentando distrair a nossa mente. Sinto que esse ano vai ser um ano assim, Miguel. Enquanto Deus está falando, vai ter um barulho tentando distrair, para que a gente não ouça o que o Senhor está falando, Karina, para que a gente se preocupe com muitas outras coisas, pense e não tenha os ouvidos atentos à voz do Senhor. Então vai ser um ano de muito barulho, e Deus vai continuar falando. Porém, muitos vão estar com os ouvidos atentos ao barulho. E a Letícia falando sobre adoração, falando sobre o coração de Davi, a tenda de Davi. A maior marca do coração de Davi é que ele era o homem de uma só coisa, Tiago. E o meu problema e o seu problema talvez é que nós somos homens e mulheres de muitas coisas. Por isso chegamos aqui e não conseguimos corresponder ao Senhor. Por isso a gente brinca, a gente ri na hora da palavra, a gente brinca, a gente ri na hora da adoração, a gente vive distraído porque a gente não quer Jesus, a gente só quer fazer parte de uma igreja, a gente quer frequentar uma igreja e se sentir crente. Porque se nós quiséssemos de fato, desesperadamente o Senhor, e eu me incluo nisso, talvez a nossa expressão de adoração seria diferente. Ainda somos meninos, mas graças a Deus que Ele tem compaixão dos meninos. Graças a Deus que Ele tem misericórdia de mim e de você. Porque Ele não rejeitou o coração da Sulamita, que era um coração imaturo. Deus não tem problema com imaturidade, irmãos, desde que estejamos dispostos a amadurecer, Bruna. E esse é um ano, irmãos, onde muitos barulhos vão tentar distrair aquilo que o Senhor está falando. E muitos de nós, talvez vamos dar ouvido aos barulhos. Mas o Senhor está procurando homens e mulheres adoradores com o coração de Davi, que desejam que haja uma só coisa, um só desejo. Davi era um rei político. Davi era o presidente da nação de Israel. Ele tinha muitas coisas para fazer, muito mais do que eu tenho, muito mais do que você tem. Mas ele não abria mão de estar na tenda do encontro. E sabe onde? Da casa de Davi. Ou seja, meus irmãos, esse lugar de adoração, ele começa nas nossas casas. E aí a gente chega aqui, a gente une as brasas umas às outras. Que esse seja um ano que a gente entenda o que é adoração ao vinho. Adoração é sacrifício. Adoração é quando Abraão sobe o monte para entregar o seu filho. Isso custa. Isso custa levantar as minhas mãos quando eu não quero. Isso custa dar glória a Deus no meu dia mal. Isso custa estar diante do Senhor e mesmo com o coração entristecido ou mesmo distraído, dizer: Senhor, o Senhor é tudo que eu tenho. Que o Senhor nos ensine o que é adoração esse ano, amém, irmãos? Que nós como comunidade, não algumas pessoas, não o ministério de louvor, mas a comunidade Juntos por Ti entenda o que é adoração. Não tem como a gente ser extravagante quando a gente está com o violão na mão e no dia que a gente não está escalado, a gente fica encostado na parede só olhando o louvor. Eu não acredito nisso, irmãos. Eu disse de maturidade. Esse é um ano de maturidade. E não dá mais para a gente ficar aceitando coisas que nós aceitamos no ano passado. Não mais, irmãos. O Senhor precisa mudar a nossa mentalidade. Pode ser que no final de 2026 você nem esteja aqui na Juntos por Ti, porque você não suportou a mensagem. Mas queira Deus que você esteja e que você cresça no Senhor. Queria só dizer que se você quiser adquirir o livro do pastor Dani, só procurar a Letícia, está ali atrás, um livro, Um Dia de Cada Vez. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu oro para que o Espírito, o temor do Senhor tome os nossos corações, Pai. Em meio a tantas distrações, em meio a dias de abalo, ensina-nos a perseverarmos no lugar alto, entre céus e terra,
em intercessão, em adoração, com os olhos fixos no Senhor, em meio a dias de caos. Ensina-nos a não nos distrairmos com o barulho desta era, com o barulho deste ano, com o barulho desse ciclo que entramos, Senhor. Será um ano de muitos barulhos, mas ensina-nos a não andarmos distraídos. Será um ano de muitas distrações, mas ensina-nos a sermos adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade, não apenas com o som da nossa voz, mas com o som da nossa alma, o som do nosso espírito, clamando: Abba, Pai. Fere os nossos corações de uma vez por todas, Senhor, para que não sejamos como o caniço agitado pelo vento, que vai de um lado para o outro, mas que sejamos firmes, constantes, no dia bom e no dia mau, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandecer o rosto dele sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que ele te dê a shalom, a paz, em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Quinta-feira a gente está aqui na nossa reunião de quinta-feira com a sala de oração e o ensino.